A Web Rádio Estação da Luz, juntamente com Berenice Lima e Deusa Nogueira, apresentaram um programa simplesmente extraordinário. Programa Espírita Missionários da Luz, estudo sobre as obras de André Luiz, apresentação de Berenice Lima e Deusa Nogueira, transmissão da Web Rádio Estação da Luz, com Elielso Tavares nos trabalhos técnicos. Mas antes de reproduzirmos o programa, nós queremos lembrar que a nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é reunirmos aqui o maior acervo possível de matérias espíritas para seus estudos, seus deleites, suas pesquisas. E aí nós estamos reproduzindo, além de todo esse acervo que reunimos aqui, os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e da Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. E esse Programa Espírita Missionários da Luz, estudo sobre obras de André Luiz, apresentação de Berenice Lima e Deusa Nogueira, é simplesmente imperdível. Vamos ao programa? Segredos da reencarnação, desvendados pelos espíritos que cuidam do nosso renascimento no corpo físico. Pela Rádio Rio de Janeiro, Missionários da Luz. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira. Bem, irmãos, iniciando esse capítulo 6, que fala sobre a oração, temos tecido alguns comentários sobre o valor da prece. Ela é algo tão importante que temos no Livro dos Espíritos, quando trabalhamos a questão da lei de adoração, essa questão da prece, né? Se ela torna melhor o homem, se ela é agradável a Deus, como é que nós podemos aproveitar esse recurso que muitas vezes nas horas sérias nós nos esquecemos. E o Evangelho, segundo o Espiritismo, vem nos falando do seu capítulo 27, itens de 5 a 8, sobre a eficiência da prece, a eficácia da prece. Então, nós necessitamos avaliar essa eficácia. Será a prece realmente algo importante? E aí os espíritos nesse capítulo falam: não pense que quando vos induzimos a oração, ou quando vos aconselhamos a oração, queiramos vos induzir a uma vida puramente mística. Porque muita gente fala assim: mas isso aí é bobagem. Isso aí é bobagem, porque isso aí é colocar um misticismo que não tem de quê. Como muitas vezes alguns companheiros falam assim: mas esse negócio de querer colocar Jesus em tudo, a gente que já estuda, tem o conhecimento científico, e aí a gente vê como a gente muitas vezes ignora que Jesus está acima da ciência que nós conhecemos. Realmente, esse grande patrocinador da evolução terrena, com certeza para patrocinar, ele possui muito mais. Mas a gente, às vezes, acha que falar difícil, que criar determinadas complicações do pensamento vai facilitar a nossa vida. Então, o objetivo da espiritualidade, quando nos aconselha a prece, não é nos induzir a uma postura mística de ficar de mãos postas, orando a todo momento, não. Mas é simplesmente nos fornecer um recurso, uma ferramenta que há de nos auxiliar nesse processo de melhoria. É assim, a prece é uma ferramenta que nos induz a esse processo de melhoria, que vai facilitar nas nossas resoluções, nas nossas indecisões, nas incertezas que são naturais de todo aprendiz. E somos aprendizes dentro da escalada terrena. Então, meus irmãos, não há esse aspecto místico nessa abordagem da oração.
mas sim o entendimento de uma ferramenta. Porque para usar uma ferramenta tem que entender o funcionamento dela. E é isso que a doutrina nos faz, não é, Berenice? Exatamente. Tem uma outra questão, que é a 661, que o Kardec pergunta: é válido orar a Deus para perdoar nossas faltas? Olha que interessante. Vamos imaginar todos os nossos erros, as nossas faltas. Vamos imaginar, matamos uma pessoa, às vezes não matamos fisicamente, mas assim, matamos a pessoa emocionalmente, deixamos a pessoa assim um trapo. Isto é matar também. Então, dentro de todas as nossas faltas, todos os nossos defeitos, é válido orar a Deus para perdoar nossas faltas? E os Espíritos respondem: Deus sabe discernir o bem e o mal. A prece não oculta as faltas. Aquele que a Deus pede perdão de suas faltas, apenas o obtém ao mudar de conduta. As boas ações são as melhores preces, porque os atos valem mais do que as palavras. Tem uma frase do Sai Baba, que o Sai Baba é um guru indiano, que ele fala que mãos que trabalham valem mais porque lábios que oram. Isso. Porque às vezes, principalmente na Índia, tem algumas seitas que ficam adorando a Deus dia e noite, mas não fazem nada por ninguém, nem por si, apenas oram. E ele tem esse hábito de falar que mãos que trabalham oram mais do que apenas lábios que falam. É interessante que o irmão Walter Faria, né, saudoso, lá do Núcleo Espírita Pedro e Paulo, ele falava assim, né? O trabalho é uma prece em marcha. Olha que expressão forte, né? O trabalho é uma prece em marcha. Por quê? Quando você trabalha, você produz, você está exercitando a fé. É a certeza do algo melhor. Ninguém trabalha, eu vou limpar essa mesa para ficar suja. Não existe isso, né? Eu vou educar essa criança para que ela seja amanhã um criminoso. Não existe. Então, na verdade, quando você trabalha, você espera o melhor. E esperar o melhor é exercitar a fé, é se ligar com Deus, na potência superior. Exatamente. Então, a gente fazendo uma avaliação das nossas faltas e pedindo a Deus que perdoe, vamos aí, cada um pensando numa falta, ou de maledicência, de calúnia, de adultério, de morte, seja lá o que for, né? Então a gente identifica a nossa falta, e aí orando a Deus para perdoar. Ok, então vamos fazer um plano em cima dessa falta. Então, vamos supor, eu pratiquei a maledicência, eu caluniei uma pessoa, eu inventei uma história para prejudicar alguém e soltei ela como quem não quer, né? Aquela coisa assim, displicentemente. Vamos fazer um plano para resgatar isso. Então, vamos nos propor a orar por aquela pessoa, envolvendo aquela pessoa em muitas forças. Vamos fazer um plano de trabalho, de ação no bem, mesmo que a gente não tenha tempo, mesmo que seja algo assim sacrificial, mas a gente não, eu errei quando eu caluniei, quando eu adulterei, quando eu traí, quando eu roubei, então agora eu vou fazer um plano de trabalho em cima disso, eu vou dedicar então tanto tempo da minha vida, da minha semana, do meu dia, para uma ação no bem. E a gente foca, porque é o que ele está falando aqui, que as boas ações são as melhores preces, porque às vezes a gente se arrepende, mas o nosso orgulho ainda não permite a gente expor o nosso arrependimento através do perdão. Porque às vezes a gente se arrepende, a gente até quer pedir perdão à pessoa, mas o nosso orgulho está tão solidificado, está tão assim firme na nossa vida, que a gente se impede de pedir perdão, a gente fica com vergonha, seja lá o que for. Então, já que se não consegue verbalizar, então vamos transformar isto numa ação no bem. Aí uma outra questão, que é a 662, o Kardec pergunta: é válido orar para outra pessoa? Interessante. Né? Porque imagina, vamos supor que tem uma pessoa que a gente está vendo que está assim, completamente destrambelhada, ou está muito doente, ou ela não ora. Então é válido a gente orar por ela? E aí os Espíritos falam:
O espírito daquele que ora age pela sua vontade de fazer o bem. Pela prece, atrai bons espíritos que se associam ao bem que quer fazer. Então, quando a gente ora por alguém, quando a nossa intenção é verdadeira, do bem daquela pessoa, agora vamos abrir um parêntese aí, que orar pelo outro não é determinar a Deus o que o outro tem que fazer. Porque às vezes a gente pode orar, vamos supor, tem uma pessoa que na nossa família que está desempregada. Aí a gente ora a Deus. Senhor, arruma um emprego bom para ele, um salário bom, ele precisa disso. E dá as costas e vai embora. E depois fala, olha, eu já orei tanto a Deus, mas Deus não atende. Não adiantou nada, né? Não adiantou nada a minha oração. Exatamente. Como a nota do Kardec, a gente deve orar para Deus sugerir bons pensamentos, que aconteça o que for melhor para ele, que se for possível, que ele arrume um emprego. Mas se estiver na prova dele, essa situação, muitas vezes humilhante, de estar sempre sendo demitido, ou que ele descubra qual é o motivo que ele está sempre sendo demitido, ou então que ele fortaleça nessa prova. Então, orar por outra pessoa é isto, pedindo para que os bons amigos fortaleça, oriente, inspire, mostre o melhor caminho. Isto é orar por outra pessoa, não a gente determinar, porque muitas vezes, quando a gente tem uma pessoa que eu conheço, a gente até estava falando um dia, eu e a Deusa, sobre isso, é uma pessoa que o filho queria fazer uma prova para ser guarda, né, da polícia, e não passava. E depois se descobriu que bom que ele não passou, porque se ele tivesse passado, talvez as facilidades, a própria corrupção poderia ter levado ele a algum outro caminho. A gente não sabe exatamente. Às vezes tem pessoas que estudam, faz concurso público e não consegue passar. E a gente sabe que é inteligente. Muitas vezes são os próprios amigos espirituais. Uma defesa para a criatura. Não é? Exatamente, não querendo botar num local onde haja facilidades. Então a gente não sabe exatamente. Então, qual é a melhor prece? A gente pedir bons pensamentos, pedir boas influências, que aconteça o que for melhor, mas que a pessoa ela consiga se manter em paz, que ela continue firme com os propósitos no bem. Então, isto é uma grande prece e isso ajuda muito. Aí tem uma outra questão, que é a 663, e o Kardec pergunta assim, as preces que fazemos por nós mesmos podem mudar nossas provas e desviar-lhes o curso? É boa essa, né? Vamos rezar para assim nada de mal me acontecer, né? Para eu ter muita saúde, muito dinheiro, muita alegria, nenhum problema. Ou então a gente fala assim, ai gente, como Deus foi bom comigo, eu orei tanto para conseguir isso, graças a Deus que Ele me deu. Exato. Quer dizer, ele não foi bom só para você, mas para os outros ele não foi bom não, né? Você como chegou na frente, orou primeiro, é que ganhou. Não é bem assim que as coisas acontecem. Então, essa pergunta é uma pergunta que valeria um seminário, porque a prece que nós fazemos por nós mesmos pode mudar nossas provas e desviar-lhes o curso? E aí os espíritos respondem, vossas provas estão nas mãos de Deus e há algumas que devem ser suportadas até o fim. Mas Deus tem sempre em conta a resignação. A prece traz para junto de vós os bons espíritos, que dão a força de suportá-las com coragem e fazem com que pareçam menos duras. Já dissemos, a prece nunca é inútil, quando é bem feita, porque dá força àquele que ora, o que já é um grande resultado. Ajudai-vos e o céu vos ajudará, sabeis disso. Aliás, Deus não pode mudar a ordem da natureza à vontade de cada um, porque aquilo que é um grande mal sob o vosso ponto de vista mesquinho e vossa vida efêmera é, muitas vezes, um grande bem na ordem geral do universo. Além de tudo, quantos males há dos quais o homem é o próprio autor por sua imprevidência ou por suas faltas?
é punido naquilo que errou. Entretanto, os pedidos justos são muitas vezes atendidos, mais vezes do que supondes. Acreditais que Deus não vos tem escutado, porque não fez um milagre por vós, enquanto vos assiste por meios tão naturais que parecem o efeito do acaso ou da força das coisas. Muitas vezes também, muitas vezes mesmo, ele vos suscita o pensamento necessário para, por vós mesmos, sairdes do problema. Pois é, e tem uma prece boa, né? Que é a prece do século de Jericó, quando Jesus chega diante deles. Que queres que eu faça? E a prece é isso, né? Se Jesus chegasse agora diante de nós e perguntasse: o que você quer que eu faça? E a resposta dele é: Senhor, que eu veja. Ah, Deus, mas ele era cego, o mais importante é a visão. E quem diz que nós não o somos? Quanta coisa, eu sempre falo isso e as pessoas até riem, mas é verdade. Eu assim, gente, como é que eu sou lentinha? Tem coisas na minha vida que eu vou entender, às vezes 5 anos, 10 anos depois, eu falo assim, olha só, como é que eu fui ajudada naquela situação? Olha o direcionamento que foi dado. Mas se observa, se a gente, ao invés de só entender 5, 10 anos depois, entender no momento ou na semana, é ganho de tempo no nosso caminho evolutivo. É verdade. E como ele está falando aqui, ó, muitas vezes Deus, quando a gente ora, né, manda os espíritos nos ajudar, suscitando o pensamento necessário por vós mesmos sairdes do problema. E tem um caso muito interessante que o Divaldo conta, que ele falou que ele estava atendendo lá na Mansão do Caminho, então ele costumava atender o público das 6 horas da tarde até umas 5 horas da manhã. Ele passava a noite toda trabalhando e ajudando ali, atendendo as pessoas. E chegou uma senhora falando para ele que precisava de um dinheiro para pagar uma conta de luz, porque ela era lavadeira e passadeira, e ela cuidava de uma filha muito doente, e ela não tinha dinheiro para pagar a conta de luz, então eles iriam cortar a luz no dia seguinte. E ela, sem a luz, ela não poderia passar roupa para fora, que era o ganha-pão dela, e que ela precisava urgente do dinheiro. E o Divaldo falou que era mais ou menos umas 3 horas da manhã, e ele estava muito cansado, e ele estava irritado naquele momento, e aí ele falou para ela: olha, nós não damos dinheiro aqui, a senhora venha na segunda-feira falar com a assistente social para ela estudar o caso. E a mulher começou a ficar nervosa e falar: não, mas eu preciso desse dinheiro agora. Uma pessoa mandou eu vir aqui para falar com o senhor, porque o senhor ia me ajudar. Aí ele ficou mais irritado ainda. Por que a pessoa, ao invés de ter mandado ela lá, não ajudou ela? Aí ela ainda falou assim: pois é, foi um sócio daqui. E aí ele ficou mais irritado ainda, porque lá no centro espírita não tem sócio. E ele estava no auge da irritação, e aí apareceu a Joana de Ângeles. E aí e ele falou que quando a Joana de Ângeles aparece nesses momentos, ele fala que ele se desconcerta completamente, porque ele estava irritadíssimo e ali naquele momento. E a Joana pergunta: Divaldo, por que a irritação? Aí ele: eu não estou irritado, não. Ela falou: está, e eu gostaria de saber por que você está irritado. Aí ele falou que caiu a ficha. Ele: realmente, eu estou irritado porque eu já estou trabalhando aqui há muitas horas, essa senhora está querendo dinheiro, eu não dou dinheiro, eu nem ando com dinheiro, eu não tenho dinheiro aqui no bolso. Aí ela falou assim: você não tem, mas o Nilson tem, que é o presidente da Mansão do Caminho, que estava também ali no trabalho. E ela falou: Divaldo, a história dela é real, ela realmente tem uma filha, e ela estava desesperada, e ela orou. E ela orou pedindo tanta ajuda sobre esse caso, para ela ter o dinheiro para pagar a conta, para poder continuar passando roupa para fora, para poder cuidar da filha. Ela orou com tanta dedicação, com tanta fé, que Jesus escutou a prece dela. E Jesus pediu para os espíritos auxiliares olharem por ela, ver quem era que estava próximo dela. Não, pediu para que os espíritos inspirassem ela a procurar a Mansão do Caminho para ela ser ajudada.
E os espíritos começaram a inspirá-la para ela vir aqui. Só que ela estava tão atordoada com isso que ela não conseguia captar a inspiração. E ela saiu pela rua, então os espíritos inspiraram a uma outra pessoa a dar o recado para ela, para falar para ela vir aqui na Mansão do Caminho para ela ser ajudada. Então, esta pessoa de bom coração captou o pensamento dos espíritos, chegou para ela e falou: olha, vai lá na Mansão do Caminho, procura o Divaldo que você vai ser ajudada. E o Divaldo falou que nesse momento ele ficou muito sem graça, porque foi uma prece ouvida pelo próprio Jesus. E a Joana, ela dá uma opção para o Divaldo. Ela fala: Divaldo, na vida tem uma linha. De um lado tem as pessoas que pedem, do outro tem as pessoas que dão. Você quer fazer parte de qual grupo? Das que pedem ou das que podem dar? E é uma reflexão muito grande para a gente, sobre a gente avaliar quando as pessoas estão precisando de alguma coisa que a gente possa ajudar de fato. Então aqui, né, esse caso, ele se encaixa muito bem nessa questão, mostrando para quê? Por o que para a gente? Que toda prece ela é ouvida. Toda. Quando a gente fala com a fé, com o coração, os bons espíritos escutam. Quando a gente fala só da boca para fora, os maus espíritos escutam. Né? Então, sempre alguém está escutando as nossas preces. E a questão 664, o Kardec pergunta: é útil orar pelos mortos e pelos espíritos sofredores? Nesse caso, como nossas preces podem levar alívio e abreviar seus sofrimentos? Têm elas o poder de fazer abrandar a justiça de Deus? É interessante porque muitas pessoas têm receio de orar aos mortos. Isso. Muitas pessoas. Às vezes isso é uma coisa até formal de algumas religiões, e às vezes é pura ignorância da pessoa não saber. Às vezes a pessoa tem medo de... Tem uma pessoa que me procurou outro dia e falou assim: Berenice, minha avó morreu, mas eu estou com medo de rezar e ela se aproximar de mim e me atrapalhar. Né? Por quê? Porque ela sabe que quando a gente ora, a pessoa capta. Ela, mas e se ela vier para perto de mim e ficar assim, querendo me ajudar e me atrapalhando? Então, é uma pessoa que frequenta a casa espírita, é uma pessoa que tem uma boa cultura, mas tinha essa dúvida. E, na verdade, muitas pessoas têm dúvida mesmo. Porque se a gente está falando que quando o que a gente pensa, o espírito capta, então, se a gente fizer prece para algum suicida, para alguém que já morreu, essa pessoa vem ficar colada com a gente? E aí é uma questão interessante, né? Vamos ver o que os espíritos falam. E aí eles respondem assim: a prece não pode ter por efeito mudar os desígnios de Deus, mas a alma para quem se ora experimenta alívio, porque é um testemunho de interesse que se lhe dá, e porque o infeliz sempre encontra alívio quando almas caridosas se compadecem de suas dores. De outro lado, pela prece, motiva-se ao arrependimento e ao desejo de fazer o que é preciso para ser feliz. É nesse sentido que se pode abreviar sua pena, se por seu lado ajudar com sua boa vontade. Esse desejo de melhorar, animado pela prece, atrai para junto do espírito sofredor espíritos melhores, que vêm esclarecê-lo, consolá-lo e lhe dar esperança. Jesus orava pelas ovelhas desgarradas e mostra, dessa maneira, que seria exculpado de não fazer o mesmo por aqueles que têm necessidade das vossas preces. Então a gente tem que orar pelos suicidas, porque eles precisam de prece, mas a gente ora pedindo a Jesus, aos bons espíritos, para envolvê-los, para fortalecê-los, para mostrar o caminho do bem. Os nossos parentes queridos que já desencarnaram, a gente deve orar sim. Orar é diferente de chamá-los. Exatamente, de evocar, né?
Isso, então a gente ora pedindo para que eles sigam a vida deles, que eles sigam os bons espíritos, que eles pensem em Jesus, que eles pensem em oração, porque isso a gente vai fortalecendo eles. E os nossos inimigos, os desafetos, a gente deve também orar. Muitas vezes a gente não tivemos oportunidade de pedir perdão quando a pessoa estava viva, ou então o próprio amadurecimento nosso nos mostrou uma reflexão diferente. Eu conheço uma pessoa que ela teve um problema muito sério com o pai, e o pai morreu e eles não estavam se falando. E depois de quase 30 anos, numa reflexão, ela entendeu que aquela criação que o pai deu, que ela não aceitava naquele momento, foi a melhor que ele podia dar. Então, o amadurecimento dela fez ela mudar de ideia com relação ao pai. E aí eu falei para ela, então ora, fala para ele que agora você entende, que você se arrepende de você ter sido imatura, dele morrer, dele estar doente e você não ter ido visitá-lo em repressão, para demonstrar o quanto você estava desagradada com essa situação. Então ore, porque ele vai escutar ela. Ah, mas se ele já tiver reencarnado? Vão levar a ele. Com certeza. Tenha certeza, porque o importante sempre é a gente fazer o vínculo de afinidade. Este é o grande lance da nossa vida. Muita paz. Muita paz, irmãos. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Missionários da Luz.